Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos com o volume 3 do nosso material didático. Vocês podem pegar para acompanhar a explicação da professora. Então, vamos iniciar com a página 2, falando sobre essa tirinha de Conhecendo os Seres Vivos, do Armandinho, que é o nome do nosso ator principal aqui. Então ele fala ali, essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Ele colocou amor. Agora é com vocês, meus queridos alunos. Olha lá. Que resposta você daria à pergunta feita no primeiro quadrinho? Então, a resposta é pessoal. Então, com A, pode ser alimento, água, o ar. Olha só, quantas sugestões seria, não é mesmo? Você acha que todos os seres vivos precisam de água? E do que mais os seres vivos precisam? Então, olha, precisa do oxigênio, precisa do alimento, né, que eu disse, precisa respirar e também precisa do amor. Porque se não fosse o amor, olha só, tudo que a gente faz precisa do amor. Quem lembra dessa plantinha? Vocês ganharam um dia da professora Sandriele, a sementinha do cosmos. Olha a sementinha do cosmos aqui que eu coloquei nesse saquinho. Então, daí a professora, plantou. Olha só, eu plantei a sementinha do cosmos. Eu plantei com amor. E daí o que aconteceu? Ela precisou também dos nutrientes do solo. Ela precisou do ar, né? Ela precisou da luz solar. Então, quanta coisa nós precisamos, seres vivos, precisamos para sobreviver. E também, olha, respondendo a 3, por que Armandinho disse que os seres vivos precisam de amor? E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de muito amor. Nós estamos precisando da empatia, de sentir no outro o que ele está precisando, de acolher o outro nesse momento de pandemia, que nós, os amigos, não podem se encontrar, os familiares também não podem se reunir mais. Então, isso torna as pessoas, às vezes, ficam tristes, né? E o que nós vamos fazer? Mandar mensagens, fazer uma ligação, não é mesmo? Isso é sentir no outro, fazer com que o outro se sinta presente, sinta a nossa presença. Então, ter respeito ao próximo, respeitar o colega, respeitar ao próximo. Nós estamos distantes, mas o nosso coração, o nosso pensamento tem que estar conectado. Nós temos que estar felizes, tá? Não desistir jamais. Temos que ter amor. Então, as respostas é pessoal. Então, sem amor, a gente não realiza nada. Tudo que a gente faz com amor, dá tudo certo, tá? Até mesmo que eu mostrei aqui, plantar. Se a gente planta com amor, ele vai germinar, ele vai nascer, ele vai crescer, tá? Vocês também realizar as atividades com amor, com carinho, vai ficar perfeita as atividades de vocês, ok? Então, vamos para a próxima atividade. Aqui, características dos seres vivos. As características dos seres vivos. A diversidade de vida na Terra é muito grande e, eventualmente, novas espécies de seres vivos são encontradas. Na atualidade, estima-se que existam cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos
E para conhecer a origem e a diversidade da vida, é preciso compreender aquilo que caracteriza um ser vivo. São características principais de seres vivos: a presença de um ciclo de vida, reprodução, necessidade de energia, reação a estímulos e presença de células. Então vocês podem grifar aí com essa caneta colorida de vocês as características dos seres vivos. Então, olha, aqui tem uma planta também, olha, eles estão plantando. Então, tudo que planta com amor vai produzir. Então, ele precisa de luz, precisa do solo, precisa da umidade. Então, essa plantinha aqui, o cosmos, ela foi plantada, nasceu, vai produzir as flores, vai crescer e vai morrer um dia, porque ela vai secar, tá? Então, são as características de um ser vivo. E qual é o seu ciclo? Qual é o seu ciclo? O ciclo da vida. Uma característica importante dos seres vivos é ter um ciclo de vida que compreende as transformações pelas quais passa um organismo. Nasce, cresce, desenvolve e morre. Podem grifar aqui também. Ser vivo, o ciclo da vida. Todo ser vivo nasce, cresce, desenvolve e morre. Em alguns animais invertebrados, como os insetos, ou vertebrados, como os anfíbios, o desenvolvimento apresenta etapas bem diferentes. Então, cada um tem sua etapa de vida. Os insetos têm sua etapa, os seres vertebrados têm sua etapa, os anfíbios têm sua etapa, tá? Agora aqui, aqui temos a etapa de um inseto. A partir de certa etapa do desenvolvimento, os seres vivos são capazes de se reproduzir e assim garantir a sobrevivência da espécie ao transmitir suas características às gerações seguintes. Olha aqui. Aqui nós temos o ciclo da vida de uma borboleta. Do ovo eclode uma larva que é muito diferente do estágio adulto desse inseto. Então, olha só como ela se transformou, o ciclo da vida dela. Então, da larva, ela eclodiu da lagarta, olha só, transformou numa linda borboleta. Então, esse é o ciclo de vida da borboleta. E olha, eu vou passar para vocês depois como tarefa. Cada um vai pesquisar um ciclo de vida de um ser vivo. Nós temos várias sugestões que eu vou dar para vocês. Pesquisar o ciclo de vida de uma arara azul, de um peixe-boi, de uma aranha, de um sapo, de um crocodilo, de um polvo, de um urso. Então, cada um vai fazer uma tarefinha bem legal de como é o ciclo de vida. Fazer as características mais interessantes, tá bom? Agora, a reprodução. Quais são os tipos de reprodução? A forma de reprodução está diretamente ligada à forma de vida de cada espécie. Cada espécie tem sua reprodução, o seu habitat, seu nicho, sua estrutura corporais. Assim, se a espécie tiver uma reprodução ineficiente, pode estar condenada à extinção. Existem duas formas de reprodução: a sexuada e a assexuada. Então, duas formas que existem para reproduzir os seres vivos. Na reprodução sexuada, existe a participação de células especiais chamadas gametas. Então, na sexuada, existem os gametas. Dois gametas que têm os nomes específicos. O gameta feminino, que é o óvulo, chama-se óvulo, tá? Gameta feminino é óvulo. E o outro masculino chama-se espermatozoides. Então, esses gametas têm que se unir para dar origem a uma outra espécie, a outro ser vivo. Eles se unem combinando material genético para gerar um novo indivíduo.
Na reprodução sexuada, o novo ser é diferente dos seus pais. A maioria dos animais e plantas apresentam reprodução sexuada. Então, os animais, a maioria dos animais tem reprodução sexuada. A maioria dos animais tem gametas masculinos e gametas femininos que se unem. As plantas também têm gametas masculinos e gametas femininos que se encontram, ou elas se encontram pela água, pelo vento, que daí esses gametas masculinos e femininos se encontram e formam uma nova planta. E também os seres vivos, seres humanos. O óvulo se encontra com o espermatozoide e forma um novo ser, que ocorre a gravidez. Agora, na reprodução assexuada, assexuada, não há troca de material genético e os organismos resultantes são idênticos ao original. Esse é o tipo de reprodução típico das bactérias e alguns protozoários. Então, elas se reproduzem sozinhas, igual as bactérias. Então, bactérias, por exemplo, estragou um alimento, houve a reprodução de bactérias, né? Teve o leite estragou o leite. Então, foi uma reprodução das bactérias. Então, ela se reproduziu, a reprodução foi assexuada. Outro exemplo que nós vamos falar, a cárie dentária. A cárie é uma reprodução de bactérias, vai aumentando, tá? Protozoários também e amebas, então são que causam doenças de protozoários. Amebas também nós vamos estudar. E alguns animais, como as esponjas do mar. As esponjas, elas têm reprodução assexuada. E alguns vermes também realizam a reprodução assexuada, tá? A necessidade de energia. Vamos ver aqui. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver e reproduzir. Ou seja, a energia mantém o organismo em funcionamento. Essa energia provém dos alimentos, isto é, das moléculas energéticas. A maneira de obter energia entre seres vivos, a maneira de obter energia varia entre os seres vivos. As plantas, algas, têm clorofila. Clorofila é o verde da planta e esse verde é responsável para realizar a fotossíntese da planta, que absorvem a luz do sol e produz o seu próprio alimento. Os seres vivos, eles produzem seu próprio alimento e se chama autótrofos. Pode grifar aqui autótrofos. Então, vamos lá pegar a plantinha aqui de novo, o cosmos, ó. Essa sementinha aqui, ela está crescendo porque ela está realizando o seu próprio alimento. Ela está produzindo o seu próprio alimento através da luz do sol e dos nutrientes que ela está encontrando aqui no solo, tá? Ó, ela está tirando seus nutrientes aqui, olha, na terra, aqui, ó, no solo que está cheio de nutrientes, tá bom? E o que ele é? Ele é um ser autótrofo, porque ela produz seu próprio alimento, ela está crescendo, ela produz seu próprio alimento, tá? E através das suas folhinhas verdes, ela realiza a fotossíntese. Ela está absorvendo o gás carbônico e eliminando o oxigênio. Entenderam? Agora, heterótrofos. Olha outro nome aqui embaixo. Quem são os heterótrofos? Os animais. Nós incluímos nos animais, tá? Na ciência, os seres humanos também são classificados como animais, não só animais que a gente fala. Já os animais não são capazes de produzir seu próprio alimento. Para obter energia, eles precisam se alimentar de outros seres vivos.
e são chamados de heterótrofos. Então, nós precisamos nos alimentar para a gente crescer, para a gente ter energia. Nós precisamos se alimentar de outros seres vivos, tá? Nós precisamos se alimentar das plantas, nós precisamos se alimentar das aves, dos peixes. Entenderam? Nós somos heterótrofos. Precisamos nos alimentar de outros seres vivos. E os autótrofos não. Autótrofos são as plantas. Eles mesmos tiram os seus nutrientes do solo, tá? Então a plantinha está crescendo por conta, ela tira os nutrientes do solo. Daí é chamada de autótrofos. Agora aqui tem um esquema da realização da fotossíntese. Olha só, ela realizando o autótrofos. Os seres vivos têm capacidade de produzir seu próprio alimento, são autótrofos. As plantas realizam fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Para isso, utilizam o gás carbônico, dióxido de carbono da atmosfera e da água, a água retira do solo. A energia utilizada para essa reação ocorre a luz solar. E o resultado é a produção de glicose. Aqui, olha só, que bacana. Dióxido de carbono entra através das suas folhas. E gás carbônico, olha só, gás oxigênio, elimina, entra gás carbônico e sai oxigênio. E a energia do sol faz com que ela produza glicose. E ela retira a água do solo, olha a água entrando para ela, chama-se seiva elaborada. Depois, as plantas podem utilizar a glicose indiretamente ou imediatamente, ou armazena na forma de uma substância denominada amido. Alguns animais utilizam as plantas como alimento. Então, ele aqui é um heterótrofo, porque ele está se alimentando da planta. Ok? Legal, não é mesmo? Vamos para a página 5 agora. Olha só, as plantas que fazem reação a estímulos. Reação a estímulos. Porque tem plantas que reagem, ó, o girassol. Então, o nome fala, ela gira de acordo com a direção do sol. Então, é uma planta que reage a estímulos. E temos também a dormideira. Vamos lembrar de outros nomes? Falam aí junto, a dormideira. Ela rela nela, ela se fecha. Então, são plantas que reagem a estímulos. Qual outra que vocês conhecem? Os seres vivos respondem a estímulos do ambiente. Esses estímulos podem ser as mudanças na quantidade de luz, claro ou escuro, na temperatura, quente ou frio, na umidade, seco ou úmido, ou na presença de substâncias químicas, como uma substância tóxica ou o cheiro de um predador. A velocidade de reação a um estímulo, isto é, se a resposta será rápida ou lenta, depende do tipo do estímulo e também do organismo exposto a ele. Entretanto, a rapidez sem responder a um estímulo pode ser muito importante para manter o organismo vivo. Por exemplo, um animal pode perceber no ar o odor de um predador ainda distante e responder rapidamente a esse estímulo, fugindo do local. Então, os animais, eles sentem a presa. Agora, e a planta? Outro exemplo de resposta rápida pode ser observado na variação do tamanho das pupilas de um animal, em resposta à variação da luz. Esse daqui, olha, com mudança da quantidade de luz no ambiente. A pupila pode ficar maior e abrir, ou menor e fechar. Nós, seres vivos, somos assim. Quando o ambiente está escuro, a pupila se dilata, tá? O nosso olho, a pupila se dilata. E quando o ambiente está muito claro, a pupila se fecha, porque já tem muita luz. Então, quando o ambiente está muito escuro, a pupila se abre, se dilata. E quando o ambiente está
claro demais, ela se fecha. E as plantas? Os caules geralmente crescem em direção à luz e as raízes ao solo. As folhas também podem observar as respostas aos estímulos nas plantas, como é o caso da planta chamada sensitiva e dormideira, que fecha os seus folíolos ao ser tocada. Então aqui, ó, quando ela é tocada, ela se fecha as suas folhas. E o girassol gira ao torno do sol. Então isso é reação aos estímulos. Nós, seres vivos, quando está frio, nós ficamos arrepiados, não é mesmo? Isso chama-se reações a estímulos. As pessoas ficam trêmulas. Então, tudo isso, quando sentimos calor, nós eliminamos suor. Então, chama-se reações a estímulos. Ok? Agora, fazendo ciência, vocês vão fazer em casa e com a família de vocês. Vão fazer com a família. Você viu que os seres vivos reagem a estímulos. E o nosso corpo, como ele reage a estímulos? Então, ó, a dupla aí, veja aí com a família quem está em casa. Mas cuidado com essa luz aí. Vocês, ó, estímulo. Entrar em contato com uma luz forte, como abrir as cortinas em um dia bem ensolarado. Vocês vão olhar, ó, por exemplo, ficar num ambiente com bastante luz e vocês vão olhar a pupila do olho. O que é a pupila? Vou mostrar aqui a pupila. Pupila é aqui, ó, essa bolinha aqui do olho, ó. Essa é a pupila. Quando vocês forem um ambiente bem claro, vocês vão olhar a pupila da pessoa aí, da família, da mãe, do irmão, né, de quem está em casa. Como que vai ficar a pupila, tá? Ó, quando abre a cortina, o que a pessoa faz com o olho? Tá? Vocês vão escrever lá. Estar andando na rua, ouvir um barulho muito alto. O que ocorre, hein? Quando a pessoa ouve um barulho alto, o que faz? Encostar a mão em algo que está pontiagudo. Quando a gente pega alguma coisa pontiaguda ou pega alguma coisa quente, o que a gente faz? O que a pessoa faz? Quando rela alguma coisa quente. E depois, essa daqui, ó, que você vai sentar em frente ao outro e um dos dois deve fechar os olhos por 1 minuto. E após esse tempo, quem fechou os olhos deve abri-lo e o outro deve observar atentamente as pupilas do colega. Troquem de função e repetir a atividade. O que você observou? O que você percebeu observando a pupila? Por que isso acontece? Qual a importância de termos essas reações? Hein? Então, é isso a nossa atividade. Caprichem aí na atividade de vocês. E muito obrigado pela participação, tá? Até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Próxima aula vai ser muito legal também, tá? Um abraço e tchau, tchau.